Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 6, capítulo 81, 17 de novembro de 1904. Nós podemos ser alimento para Jesus. Tendo recebido a comunhão, estava pensando na bondade de nosso Senhor ao dar-se em alimento a uma tão pobre criatura, a qual sou eu, e em como poderia corresponder a um favor tão grande. Enquanto pensava assim, o bendito Jesus me disse: minha filha, assim como eu me faço alimento da criatura, assim a criatura pode fazer-se meu alimento, convertendo todo o seu interior para meu alimento, de modo que pensamentos, afetos, desejos, inclinações, batimentos, suspiros, amor, tudo deveriam dirigir para mim. E eu, vendo o verdadeiro fruto do meu alimento, que é divinizar a alma e converter tudo em mim, viria a alimentar a alma, isto é, de seus pensamentos, de seu amor e de todo o resto seu. Assim a alma me poderia dizer: assim como tu tens feito comer e dar-me tudo, também eu me tenho feito teu alimento. Não fica outra coisa que te dar, porque tudo o que eu sou, tudo é teu. Enquanto estava nisto, compreendia a ingratidão enorme das criaturas, porque enquanto Jesus se dignava chegar a tal excesso de amor, de se fazer nosso alimento, nós lhe negamos seu alimento, e o que fazemos ficar em jejum. E o fazemos ficar em jejum. Capítulo 82, 18 de novembro de 1904. O céu de Jesus sobre a terra são as almas que dão lugar à sua divindade. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio, o meu adorável Jesus disse-me: minha filha, meu céu, quando vim à terra, foi a minha humanidade. E assim como no céu se vê a multidão das estrelas, o sol, a lua, os planetas, a amplitude, tudo posto em bela ordem, e este é imagem do céu que existe por cima, onde tudo está ordenado. Assim, minha humanidade, sendo o meu céu, devia transluzir fora a ordem da divindade que habitava dentro, isto é, as virtudes, a potência, a graça, a sabedoria e o resto. Agora, quando o céu da minha humanidade, depois da ressurreição, ascendeu ao céu empírico, o meu céu sobre a terra devia continuar a existir. E estas são as almas que dão a habitação à minha divindade. E eu, habitando nelas, formo meu céu e também faço transparecer fora a ordem das virtudes que estão dentro. Ó, que honra é para a criatura emprestar o céu ao Criador. Mas quantos me negam isso? E você não gostaria de ser meu céu? Diga-me o que quer. E eu, Senhor, não quero outra coisa senão ser reconhecida no teu sangue, nas tuas chagas, na tua humanidade, nas tuas virtudes.
Só nisto gostaria de ser reconhecida, para ser o teu céu e ser desconhecida por todos. Parecia que aprovava minha proposta e desapareceu. Capítulo 83. 24 de novembro de 1904. Para dar e receber, se requer a união de querer. Estando toda afligida e oprimida, e vendo o bom Jesus jorrar sangue, eu disse: Bendito seja o Senhor, e não me queres dar, pelo menos, uma gota de sangue para curar todos os meus males? E ele me disse: Minha filha, para dar se requer a vontade de quem deve dar, e a vontade de quem deve receber. De outra maneira, se uma pessoa quer dar e a outra não quer receber, mesmo que a primeira queira dar, não pode dar, e vice-versa. Se a primeira não quer dar, a outra não pode receber. Requer-se a união dos querer. Ai, quantas vezes minha graça é sufocada, meu sangue rejeitado e pisoteado. E enquanto dizia isto, via que no sangue do doce Jesus se moviam todas as nações, e muitos saíam dele, não querendo estar dentro daquele sangue onde estavam contidos todos os nossos bens, e qualquer remédio para os nossos males. Capítulo 84. 29 de novembro de 1904. A divindade de Jesus, em sua humanidade, desceu no abismo mais profundo de todas as humilhações humanas, e divinizou e santificou todos os atos humanos. Esta manhã estava oferecendo todas as ações da humanidade de Nosso Senhor para reparar todas as nossas ações humanas, feitas ou indiferentes, sem um fim sobrenatural, ou pecaminosas, para impedir que todas as criaturas façam suas ações com a intenção e união das ações de Jesus bendito, e para preencher o vazio da glória que a criatura deveria dar a Deus se fizesse isso. Enquanto fazia isso, meu adorável Jesus me disse: Minha filha, minha divindade e minha humanidade desceu no abismo mais profundo de todas as humilhações humanas, tanto que não houve nenhum ato humano, por quão baixo e pequeno, que eu não diviniza e santificara, que eu não divinizara e santificara, e isto para restituir ao homem dobrada soberania, a perdida na criação, e a que ele adquiri na redenção. Mas o homem, sempre ingrato e inimigo de si mesmo, ama o ser escravo em vez de soberano. Enquanto podia, com um meio tão fácil, isto é, com a intenção de unir suas ações às minhas, tornar suas ações merecedoras do mérito divino. Delas faz um desperdício e perde a divisa de rei e a soberania de si mesmo. Dito isto, desapareceu e encontrei-me em mim mesma. Capítulo 85. 3 de dezembro de 1904. Duas perguntas para saber se Deus ou o demônio que trabalha em Luísa. Se é Deus ou o demônio que trabalha em Luísa. Continuando meu habitual estado, me encontrei fora de mim mesma, atirada na terra, de cara ao sol. Seus raios me penetravam dentro e fora, fazendo-me ficar como extasiada. Depois de muito tempo, tendo-me cansado daquela posição, me arrastava por terra porque não tinha força para levantar-me e caminhar. Depois de muito esperar, veio uma virgem, que, me tomando pela mão, me conduziu dentro de uma habitação, sobre uma cama, onde estava o menino Jesus, que pacificamente dormia. Eu, contente por tê-lo encontrado, me aproximei dele, mas sem acordá-lo. Depois de algum tempo, tendo despertado, pôs-se a passear sobre o leito, e temendo que desaparecesse, disse: Querido do meu coração, tu sabes que és a minha vida. Ah, não me deixe. E ele: Estabeleçamos quantas vezes devo vir. E eu: Único bem meu, que dizes?
A vida é sempre necessária, por isso, sempre, sempre. Enquanto estava nisto, vieram dois sacerdotes, e o menino se pôs nos braços de um deles, me ordenando que eu falasse com o outro. Esse queria contas dos meus escritos, e um por um os estava revisando. Então eu, temendo, lhe disse: Quem sabe quantos erros ele tem? E ele, com uma seriedade afável, disse: O quê? Erros contra a lei cristã. E eu: Não, erros de gramática. E ele: Isso não importa. E eu, tendo confiança adicional, temo que tudo seja ilusão. E ele, olhando-me nos olhos, disse: Achas que preciso de rever os teus escritos para saber se és iludida ou não? Eu, com duas perguntas que te faço conhecer se é Deus ou o demônio quem obra em ti. Primeiro, você crê que todas as graças que Deus te fez, você as mereceu, ou bem foram dom ou graça de Deus. E eu, tudo pela graça de Deus. Segundo, acreditas tu que em todas as graças que o Senhor te fez, a tua boa vontade precedeu a graça ou a graça precedeu você? E eu, certamente a graça sempre me precedeu. E ele, essas respostas me fazem saber que não é ilusão. Naquele momento, eu me encontrei em mim mesma. Capítulo 86. Dezembro, dia 4 de 1904. É mais fácil combater com Deus do que com a obediência. Estando muito agitada, e com o temor de que o bendito Jesus não me queria mais neste estado, sentia uma força interior para sair. E tanta era a força que sentia, que não podendo contê-la, ia repetindo: Sinto-me cansada, não posso mais. E dentro de mim ouvia-me dizer: Também eu me sinto cansado, não posso mais. Algum dia é necessário que fique suspensa de todo o estado de vítima, para fazê-los tomar a decisão das guerras. E quando as guerras começarem, ele vai pensar no que vai acontecer a ti. Eu não sabia o que fazer, a obediência não queria. E combater com a obediência é o mesmo que superar um monte que enche a terra e toca o céu, e não há caminho para poder caminhar. Portanto, é inacessível. Eu acredito, não sei se é uma loucura, que é mais fácil combater com Deus que com essa terrível virtude. Então, agitada como estava, encontrei-me fora de mim mesma, ante um crucifixo e dizia: Senhor, não posso mais. Minha natureza desfalece. Falta-me a força necessária para continuar o estado de vítima. Se queres que continue, dá-me a força. De outra maneira, eu me retiro. Enquanto dizia isto, aquele crucifixo fazia brotar uma fonte de sangue para o céu, que, voltando a cair à terra, se convertia em fogo. E algumas virgens diziam: pela França, Itália, Áustria e Inglaterra, e nomeavam outras nações que eu não entendi bem. Há gravíssimas guerras preparadas, civis e de governos. Eu, ao ouvir isto, me assustei muito, e me encontrei em mim mesma, e não sabia eu mesma decidir a quem devia seguir, ou a força interna que me impulsionava a levantar, ou a força da obediência que me impulsionava a ficar, porque ambas são fortes e poderosas sobre o meu fraco e pobre coração. Até agora parece que prevalece a obediência, se bem trabalhosamente, e não sei onde irei terminar. Capítulo 87, 6 de dezembro de 1904. O princípio da bem-aventurança eterna é perder todo o gosto próprio. Continuava esperando, e assim que veio o bendito Jesus, eu me via nua, despojada de tudo. Talvez a alma mais miserável não se pode encontrar. Tão extrema é a minha miséria. Que mudança tão funesta! Se o Senhor não fizer um novo milagre de sua onipotência para me fazer ressurgir deste estado, certamente morrerei de miséria. Então o bendito Jesus me disse: Minha filha, coragem. O princípio da bem-aventurança eterna é perder todo o gosto próprio, porque, segundo a alma, vai perdendo os próprios gostos, assim os gostos divinos
tomam possessão nela, e a alma, tendo se desfeito e perdido a si mesma, não se reconhece mais a si mesma, não encontra mais nada seu, nem sequer as coisas espirituais. E Deus, vendo que a alma não tem mais nada do seu, a enche toda de si mesmo e a enche de todas as felicidades divinas. E então a alma pode dizer-se verdadeiramente bem-aventurada, porque enquanto tinha alguma coisa não própria, não podia estar isenta de amarguras e temores. Nem Deus podia comunicar-lhe a própria felicidade. Cada alma que entra no porto da bem-aventurança eterna não pode estar isenta deste ponto doloroso, sim, mas necessário. Nem pode fazer menos. Geralmente, o fazer no ponto da morte e o purgatório lhes dá a última mão. Por isso, se pergunta às criaturas o que é gosto de Deus, o que significa bem-aventurança divina, são coisas até então desconhecidas e não sabem articular palavra. Mas as minhas almas queridas, não quero, tendo-me dado a todas que sua bem-aventurança tenha princípio lá no céu, mas que tenha princípio aqui na terra. E não só quero enchê-las de felicidade, da glória do céu, mas quero enchê-las dos bens, dos sofrimentos, das virtudes que teve minha humanidade na terra. Por isso, as despojo não só dos gostos materiais, que a alma chega a considerar como esterco, mas também dos gostos espirituais, para enchê-las todas de meus bens e dar-lhes o princípio da verdadeira bem-aventurança. Capítulo 88, 22 de dezembro de 1904. Quanto mais a alma está vazia e é humilde, tanto mais a luz divina a enche e lhe comunica as suas graças e perfeições. Encontrando-me em meu habitual estado, via o menino Jesus com um punho de luz na mão, e os dedos lhe corriam os raios fora. Eu fiquei admirada, e ele me disse: Minha filha, a perfeição é luz. E quem diz querer alcançá-la não faz outra coisa que, como quem quer tomar em um punho um corpo de luz. E enquanto faz por tomá-lo, a mesma luz lhe escapa por entre os dedos. Só que a mão fica submersa na mesma luz. Agora, a luz é Deus, e só Deus é perfeito, e a alma, que quer ser perfeita, não faz outra coisa que agarrar as sombras, as gotinhas de Deus, e às vezes não faz outra coisa que viver só na luz, isto é, na verdade. E assim como a luz, quanto mais vazio encontra, e quanto mais profundo é o lugar, tanto mais dentro se introduz, e assim mais espaço toma. Assim a luz divina, quanto mais vazia e humilde é a alma, tanto mais a luz a enche e lhe comunica suas graças e perfeições. Capítulo 89, 29 de dezembro de 1904. A fraqueza humana é falta de vigilância e de atenção. Encontrando-me no meu estado habitual, estava pensando nos acontecimentos mais humilhantes que sofreu Nosso Senhor, e em mim mesma sentia horror, mas depois dizia entre mim, Senhor, perdoa aqueles que te renovam estes momentos dolorosos, porque é muita debilidade que o homem contém. Enquanto estava nisto, o bendito Jesus, assim que veio, disse-me: Minha filha, o que se diz fraqueza humana, na maioria das vezes é falta de vigilância e de atenção de quem é cabeça, isto é, pais e superiores, porque a criatura, quando é vigiada e observada, e não se dá a liberdade que quer, a debilidade não tendo seu alimento, o encobrir a debilidade é alimento para piorar a debilidade. Por si mesma se destrói. Depois continuou: Ah, minha filha, assim como a virtude permeia a alma de luz, de beleza, de graça, de amor, como uma esponja seca se impregna de água, como uma esponja seca se impregna de água, assim o pecado, as fraquezas encobertas impregnam a alma, como uma esponja se impregna de lama.
de trevas, de fealdade e até de ódio contra Deus. Capítulo 90, 21 de janeiro de 1905. Quem desonra a obediência, desonra a Deus. Tendo exposto certas dúvidas ao confessor, minha mente não se inquietava, não se aquietava com o que me dizia. Então, tendo vindo o bendito Jesus, me disse: minha filha, que raciona sobre a obediência, só raciocinar vem a desonrá-la. E quem desonra a obediência, desonra a Deus. Capítulo 91, 28 de janeiro de 1905. A cruz é semente de virtudes. Estando sofrendo mais do que o habitual, assim que veio meu adorável Jesus me disse: minha filha, a cruz é a semente de virtude, e assim como quem semeia colheita por 10, 20, 30 e inclusive por 100, assim a cruz, sendo semente, multiplica as virtudes e as aperfeiçoa. As embeleza de maravilha, assim, quanto mais cruzes se acumulam em torno de ti, tantas sementes de virtude se lançam em sua alma. Por isso, em vez de afligir-se, quando uma nova cruz chegar, deveria alegrar-se, pensando em fazer aquisição de outra semente para poder enriquecer e também completar a sua coroa. Capítulo 92. Características dos filhos de Deus: amor à cruz, amor à glória de Deus e amor à glória da Igreja. 8 de fevereiro de 1905. Continuando meu pobre estado de privações, de amargura indizível, no máximo se faz ver em silêncio. E esta manhã me disse: minha filha, as características dos meus filhos são amor à cruz, amor à glória de Deus e amor à glória da Igreja, até expor a própria vida. Quem não tem estas três características, em vão se diz meu filho. Quem se atreve a dizê-lo é um mentiroso traidor, que trai a Deus e a si mesmo. Olhe um pouco em você se as tem. E desapareceu. Capítulo 93, 10 de fevereiro de 1905. Quais são os contentamentos da alma? Encontrando-me em meu estado habitual, sentia um descontentamento de mim mesma. E tendo vindo o bendito Jesus, me senti entrar em tal contentamento que disse: ah, Senhor, só tu és o verdadeiro contentamento. E ele continuou: e eu te digo que o primeiro contentamento da alma é só Deus. O segundo contentamento é quando a alma dentro de si e fora de si não olha outra coisa que a Deus. O terceiro é quando a alma se encontra neste ambiente divino. Nenhum objeto criado, nem criaturas, nem riquezas, quebram a imagem divina em sua mente, porque a mente se alimenta do que pensa, e olhando só a Deus, das coisas daqui abaixo, vê só aquelas que quer Deus. Não se preocupa com todo o resto, e assim permanece sempre em Deus. O quarto contentamento é o sofrer por Deus, porque a alma e Deus, ora para manter a conservação, ora para estreitar-se mais intimamente, ora por declarar-se um a outro, é muito que se querem, ou muito que se querem. Deus a chama e a alma responde. Deus se aproxima e a alma o abraça. Deus lhe dá o sofrer e a alma sofre voluntariamente. E mais, deseja sofrer mais por amor dele, para poder lhe dizer: vês como te amo? E este é o maior de todos os contentamentos. Capítulo 94, 24 de fevereiro de 1905. Fala sobre a humildade. Esta manhã, assim que veio o bendito Jesus, me disse: minha filha, a humildade é uma flor sem espinhos. Você pode tomar na mão, você pode estreitar, se pode pôr onde se quiser, sem temor de receber incômodo ou picar-se. Assim é a alma humilde. Pode-se dizer que não tem as picadas dos defeitos, e como não é espinhosa, pode-se fazer o que se queira.
e não tendo espinhos, naturalmente não pica, nem dá incômodo aos outros, porque os espinhos dá quem os tem, mas quem não os tem, não pode dá-los. E não só isso, mas a humildade é uma flor que fortifica e clareia a vista, e com a sua clareza sabe-se estar longe dos mesmos espinhos. Capítulo 95, 2 de março de 1905. Jesus dá-lhe a chave da sua vontade. Continuando o meu estado habitual, estando fora de mim mesma, encontrei-me na mão uma chave. E se bem percorria um caminho longo e de vez em quando me distraía, apenas pensava na chave que se encontrava sempre na mão. Agora via que esta chave servia para abrir um palácio, e dentro estava o menino Jesus que dormia. Eu tudo via de longe, e tinha toda a pressa para ir abrir, temendo que acordasse, que chorasse e que eu não me encontrasse ao seu lado. Por isso me apressava, mas quando estive lá para subir, me encontrei em mim mesma. Por isso fiquei pensativa. Depois, havendo vindo o bendito Jesus, me disse: Minha filha, a chave que se encontrava sempre na sua mão é a chave da minha vontade, que eu pus em tuas mãos. E quem tem na mão um objeto pode fazer com ele o que quiser. Capítulo 96, 5 de março de 1905. Fala da cruz. Estando sofrendo um pouco mais que o habitual, por pouco tempo veio o bendito Jesus e me disse: Minha filha, a cruz é sustento dos fracos, é fortaleza dos fortes, é germe e custódia da virgindade. Dito isto, desapareceu. Capítulo 97, 20 de março de 1905. O verdadeiro amor e as verdadeiras virtudes devem ter o seu princípio em Deus. Continuando meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus, me disse: Minha filha, o amor que não tem o princípio em Deus não pode dizer-se amor verdadeiro, e as mesmas virtudes que não têm princípio em Deus são virtudes falsificadas, porque tudo o que não tem princípio em Deus não pode dizer nem amor nem virtude, mas sim luz aparente que acaba por converter-se em trevas. E em seguida acrescentou, como por exemplo, um confessor trabalha, sacrifica-se tanto por uma alma, isto é, coisa santa. Aparentemente chega ao heroísmo, porém, se isto o faz, porque obteve ou espera obter alguma coisa, o princípio de seu sacrifício não está em Deus, senão em si mesmo e por si mesmo. Portanto, não se pode dizer virtude. Capítulo 98, 23 de março de 1905. Glória e complacência de Jesus. Encontrando-me no meu estado habitual, por pouco tempo veio o bendito Jesus e eu lhe disse: Senhor, é a tua glória o meu estado? E ele: Minha filha, toda a minha glória e toda a minha complacência é que te quero toda mais em mim. Depois acrescentou: O tudo está na desconfiança e temor da alma em si mesma, e na confiança e firmeza em Deus. Dito isto, desapareceu. Capítulo 99, 28 de março de 1905. Efeitos da perturbação. Encontro contínuo de Jesus com a alma. Encontrando-me no meu estado habitual, quando mal chegou o bendito Jesus, e tendo eu dito a uma alma perturbada: pensa em não querer estar perturbada, não só por teu bem, mas muito mais por amor de nosso Senhor. Porque a alma perturbada não só está ela perturbada, senão que faz-se perturbar a Jesus Cristo. Depois disse entre mim: que disparate disse. Jesus não pode perturbar-se jamais. Então, ao ouvir, ele me disse: Minha filha, em lugar de um absurdo, há dito uma verdade. Porque em cada alma formo uma vida divina. E se a alma está turbada,
Esta vida divina que eu vou formando fica também turbada. E não só isto, senão que jamais chega a cumprir-se perfeitamente. E como um relâmpago se foi. Então eu continuei meu acostumado trabalho interior sobre a paixão, e tendo chegado àquele momento de encontro de Jesus e Maria, no caminho à cruz, de novo fez-se ver e disse-me: minha filha, também com a alma me encontro continuamente. E se no encontro que faço com a alma, a encontro em ato de exercitar as virtudes, e unida comigo, me recompensa da dor que sofri, quando encontrei minha mãe tão dolorosa por minha causa. Amém, fiat. Jesus, eu confio em vós.